mostrar a plataforma que eu utilizo para ficar atualizado com a DVPL e Proteus TI Premium, link na descrição. Oi pessoal, tranquilos? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que nós iremos estruturar, né, começar ali uma aplicação Angular, tá? Porque basicamente nessa série de vídeos que eu estou fazendo aqui, eu até coloquei numa playlist, tá? Para quem quiser acompanhar. Ó, quem tiver interesse, deixa eu até ver aqui. Eu coloquei, eu criei hoje essa playlist. Ele vai estar na aba Curses do canal. E, então aqui, ó, na aba Curses, eu coloquei aqui Angular POI passo a passo, tá? Então, esses vídeos que eu estou gravando aqui, eu vou começar a passar eles para cá e vamos gravando aí. Então, vai entrar muita coisa, tá? Detalhezinho e tal, porque eu tô aprendendo e eu tô procurando mostrar para vocês aqui como que eu tô aprendendo. Então, bora lá. Hoje vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre a parte do POI no seguinte ponto. Fique mais... Tá, então vamos lá. Esse vídeo, alguns vídeos eu vou deixar minha câmera aparecendo, mas alguns não, viu? Então vamos lá. O POI ele fica em cima de uma base chamada Angular, tá? Esse Angular também fica numa base chamada TypeScript, que é um superset da linguagem JavaScript. Eu acho que a partir daqui, deixa eu ver aqui, talvez a ordem até seria diferente. Vamos colocar todo mundo para cá, fazer como se fosse uma lista, né? Que aí vocês vão tendo uma ideia do porquê que está sendo difícil, não só para mim, mas com a maioria dos desenvolvedores Proteus a entender isso aqui, sabe? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, o JavaScript, se você quiser aprender na base mesmo, você vai ter que aprender o JavaScript, né? Depois vai para o TypeScript, depois vai para o Angular e depois para o POI. Eu não vou aprofundar no TypeScript e nem no JavaScript, à medida só que a gente for passando essa jornada nossa aqui, esse curso, que eu quero, se tiver necessidade, nós vamos fazendo, tá? Mas para pensar, são várias camadas. É por isso que as pessoas assim, por isso que simplesmente dá vontade de desistir de aprender, tá? Porque é bastante coisa. Você tem que entender um pouco de JavaScript, depois TypeScript, depois Angular e depois as coisas que são ligadas ao Angular, que é CSS, tem o HTML, né? Então, às vezes, para o desenvolvedor Proteus, aprender isso daqui, cara, é muito pesado. E eu compreendo tranquilamente, tá? Apesar que o HTML e CSS, por mais que o POI ele tenta melhorar esse aspecto aqui, ainda tem uma parte que você tem que entender o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Então, desvendando a parte de componente, tá? Então, vamos aqui nessa parte aqui, ó. Imagina o seguinte, essa aqui já é a aplicação que eu fiz nos outros vídeos, tá? Se você não fez ou tá perdido, volta lá. E aí o que acontece? Aqui olhando essa estrutura de pasta, você vai identificar o seguinte, tá? Essa Node Modules, ela é justamente as dependências do Angular.
bom? Então, que estarão aqui, ó, no package.json, né? Então, dependências de desenvolvimento, dependências do projeto mesmo, tá? Então, vão estar todas aqui no Node Modules. O public, a pasta de arquivos públicos mesmo. A parte os SRC, que é o source, é a pasta onde vai ficar a sua aplicação mesmo, com o app, tá? E temos aqui essa parte de configuração do Angular, que é o angular.json, tá? Beleza? Temos a própria parte de configuração do TypeScript, porque o TypeScript ele roda aqui com o Vite, se eu não me engano, tá? Deixa eu até ver aqui, ó. Isso. A gente fica sabendo agora, vamos colocar aqui, ó, é com Vite. E eu tô apanhando um bocado para entender essa parte aqui, mas tô entendendo, viu? Tô aprendendo, né? Entendendo 100% ainda não tô não. Mas eu quero mostrar para vocês aqui como é que tá sendo a caminhada. Então, assim, a estrutura de pastas do Angular, ela é um pouco assustadora no início. Mas 90% do seu trabalho vai ficar aqui dentro da source, tá? Da SRC e dentro da pasta app, que é aqui que o seu projeto será iniciado. Pensa no Angular sempre nesse formato, tá? O Angular, essa parte aqui do projeto, ele é um grande componente, tá? Os outros são subcomponentes, tá? Então, aqui, ó, colocar Ctrl D, Ctrl D. Ah, não vai dar. Excluir um, então. Aqui, ó. Tá? Então, os outros são subcomponentes. Então, imagina o seguinte, essa pasta aqui, ó, app, ela é um componente, tá? Ah, mas o que define um componente, tá? O que define um componente, gente, é justamente essa parte aqui, ó, o que? É uma classe, tá? Deixa eu até identificar aqui e mostrar para vocês. É uma classe com os imports e tudo mais, mas esse cara aqui, ó, é o que define o componente, ó. E o pessoal chama isso aqui de decorator, tá? Agora você percebe o porquê que você sente dificuldade de aprender o Angular, POI, é por causa disso. Porque tem conceitos do Angular, tem conceitos... O componente não é um conceito do Angular, tá? O componente, ele é esse arroba componente, esse decorator, ele é um padrão, é um design pattern. Ó, se você for ver aqui, ó, design pattern decorator. Decorator Design Pattern. Então, o que acontece? Nessa parte aqui, ó, o decorator, o que ele faz? Existe todos uns artigos aqui falando sobre isso. Se eu voltar aqui nessa parte aqui, ó, no Wikipedia, ele tem uma explicação, tá? Que é um pattern da programação orientada a objetos, né? Que é basicamente o que você precisa saber é o seguinte, tá? Vamos explicar da forma mais simples possível. Vou ampliar aqui, ó. Decorator, você imagina o seguinte. Decorator, você criou sua classe. Opa. Só que você quer que ela tenha um comportamento diferente caso você aplique outra classe em cima. Tá? Outra classe. Imagina que outro método está em cima da sua classe, tá? Então eu espero que fique mais fácil, tá? Então aqui, ó. Vamos colocar uma palavra bem fácil, função. Gente, a grosso modo, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, você tem que ir atrás, ler. Mas é exatamente isso que ele está aplicando aqui, tá?
Então imagina o seguinte, ó, você colocou num componente, esse componente aqui, e no final ele está exportando essa classe aqui, ó, class app tal, tal. Então assim, você está gerando um componente principal e no final você está exportando ele como um app, tá? Basicamente é isso que está acontecendo nessa parte aqui, beleza? Então assim, partindo disso, tudo dentro do Angular é um componente, tá? Quando eu comecei a entender assim, quando eu comecei a olhar assim, porque eu já estou lendo, já estou já no segundo livro que eu estou lendo sobre isso aqui, aí começou a entrar um pouco mais na minha cabeça, porque não é tão fácil igual o pessoal fala, é fácil, é fácil. Não é fácil, não. Depois você vai pegando e vai entendendo. Então, imagina um componente app, aí você tem um componente, sei lá, feature 1, você tem um componente, feature não, vai, coloca componente produtos, tem um componente de usuário, e assim vai, sabe? Acho que você vendo desse formato aqui, vou até colocar aqui um texto só para dar uma separada. Só para dar uma separada, então imagina que isso daqui seria a base ali do funcionamento do POI, do Angular, tá? E o Decorator aqui, ele é o cara que faz a exportação dessa classe com esses módulos carregados, tá bom? Acho que esse vídeo já ficou um pouco maior do que eu estava pensando. No próximo aí nós vamos entrar nessa parte mais de criação do componente, tá? Definição dele, tá bom? E aí vocês vão entender um pouco mais a fundo como navegar aqui, né? Então, beleza, então. Vemos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.